A proteína é um macronutriente muito importante para a hipertrofia muscular. Isso significa que se você deseja ganhar massa muscular ou deseja ganhar mais massa muscular, você deve ingerir proteína na quantidade adequada, apropriada para conseguir alcançar os teus objetivos. E essa proteína que você vai colocar para dentro, ela pode vir através da alimentação normal, através de carnes, frango, peixe, ovos, queijo, leite e por aí vai, inclusive de proteínas de origem vegetal, ou através da suplementação. E aí você tem vários tipos de suplementações, né? Você tem o whey protein, você tem proteínas de origem vegetal, como por exemplo a proteína da soja, você tem a caseína, que é a proteína do leite, dentre várias outras formas de suplementação proteica. Só que o que é que acontece? Quando a gente fala que a proteína é um macronutriente importante para os ganhos de massa muscular, o que muita gente pensa é, ora, se proteína é importante, então quanto mais proteína eu ingerir, seja através do alimento ou da suplementação, melhor ainda, mais resultados eu vou ter. E não é assim que acontece, existe um limite acima do qual, se você colocar mais proteína para dentro, você não vai ter mais resultados. E esse limite, ele chega no máximo em 2,0, no máximo estourando 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Isso você conversa bem direitinho com o teu nutricionista, ele vai te orientar em relação a isso. Existe um cálculo que se faz e a partir daquele cálculo você tem a quantidade de proteína que você tem que ingerir por dia, dentro da alimentação e através de suplementação. A suplementação ela não é uma coisa obrigatória, ela pode entrar em algumas situações pontuais, mas ela pode entrar, evidentemente, mas existe aquele limite. Se você ultrapassar, você não vai ter mais resultados. Por que eu digo que a proteína é importante? Porque se você estiver ingerindo menos do que o recomendado, ou se você tiver praticamente uma ingestão ausente de proteínas, você não vai ter resultados no que diz respeito a ganhos de massa muscular, inclusive de força muscular. É por isso que ela é importante, ela precisa estar na tua dieta e de preferência em quantidades adequadas para você atingir os teus objetivos. Uma proteína muito comum das pessoas suplementarem é o whey protein, que é a proteína do soro do leite. A grande questão é, qual o melhor momento para suplementar? Se a gente for considerar 2 horários do dia, antes de dormir e após acordar, né, de 8 horas de sono, espera-se que você durma em média 8 horas de sono, qual seria o melhor horário, o melhor desses 2 momentos para suplementar proteína e conseguir os melhores resultados? Seria melhor suplementar antes de dormir? E aí eu vou ficar ali umas 7 a 8 horas em jejum e por causa disso eu vou ter um fornecimento mais estável de aminoácidos durante essas 8 horas, né? Ao invés de eu estar em jejum completo, eu vou ter ali essas 8 horas de sono com fornecimento de aminoácidos e isso colaboraria para a hipertrofia? Ou seria melhor eu dormir, ficar completamente em jejum e assim que acordar, como a minha necessidade de nutrientes vai estar mais alta, porque eu acabei de acordar, eu suplementar proteína naquele momento? Considerando esses dois horários, esses 2 momentos do dia, qual seria o melhor para obter mais resultados? E os resultados que eu estou falando aqui é ganho de massa muscular, é ganho de força, é perda de gordura corporal, ou seja, eu estou falando na melhora da composição corporal, eu estou falando da força muscular, inclusive eu estou falando em alterações em hormônios anabólicos, catabólicos e fatores de crescimento. Quando eu estou me referindo a hormônios anabólicos, será que essa suplementação de whey protein em momentos diferentes colabora para aumentar esses hormônios anabólicos? Qual desses 2 momentos colabora para aumentar mais os hormônios anabólicos, diminuir os hormônios catabólicos e aumentar os fatores de crescimento? Bem, para responder essa pergunta, eu trago um estudo para vocês que foi publicado por pesquisadores chineses e americanos. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2022, foi publicado na revista Nutrients, vou colocar aqui para vocês verem. E esse estudo, que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 42 homens, jovens e destreinados, portanto indivíduos que não tinham experiência com musculação, e eles dividiram esses homens, esses 42 homens, em 3 grupos. E eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou te falar para você entender. Um grupo tomava o whey protein mais vitamina D após o sono. Ou seja, eles dormiam normal, quando eles acordavam, no café da manhã tinha suplementação de whey protein mais vitamina D. Ou seja, acordava e tomava suplementação. O outro grupo tomava também o whey protein,
mais vitamina D, só que antes de dormir, né? Então, uma hora e meia antes de dormir, eles tomavam lá o whey protein, tomavam vitamina D e ia dormir. E o outro grupo era o grupo placebo, que tomava um suplemento lá que não tinha efeito praticamente nenhum, que era, no caso, a maltodestrina. Eles tomavam esses suplementos da seguinte forma: acontecia o seguinte, é nesse ponto que eu preciso que você preste atenção. O grupo do whey protein mais vitamina D após o sono, todos tomavam suplementos, tomavam alguma bebida, tanto após acordar, após o sono, quanto antes de dormir, né? Todos os grupos, inclusive o placebo. Só que o que aconteceu é o seguinte: vamos pegar o grupo que tomava whey protein e vitamina D após o sono. Eles dormiam, acordavam, tomavam whey protein mais vitamina D logo de manhã. Quando chegava a noite, eles tomavam placebo, tomavam maltodestrina. O outro grupo fazia o seguinte: eles tomavam de manhã placebo, tomava lá maltodestrina, só que quando era de noite, eles tomavam whey protein mais vitamina D antes de dormir. E o grupo placebo não tomava maltodestrina de manhã e de noite. Só que os três grupos não sabiam exatamente o que estavam tomando. O grupo placebo não sabia que estava tomando maltodestrina. O grupo do whey protein mais vitamina D, que tomava à noite, a suplementação à noite, não sabia que estava tomando à noite, porque ele tomava uma bebida à noite, tomava de manhã, mas ele não sabia qual dessas bebidas era realmente o whey protein mais a vitamina D. E o grupo que suplementava o whey protein mais vitamina D de manhã também não sabia que estava tomando whey protein mais vitamina D de manhã, porque ele tomava uma bebida de manhã e à noite. Só que de manhã era que estava o suplemento de whey protein mais vitamina D. Eu não sei se deu para você acompanhar o raciocínio, deu para acompanhar, né? Se você não entendeu, entenda que tinha um grupo que suplementava whey protein e vitamina D logo de manhã assim que acordava, tinha outro grupo que suplementava whey protein mais vitamina D antes de dormir, tinha um grupo que era o placebo, que tomava maltodestrina. Fica mais simples assim, né? Então vamos lá. Eles foram submetidos a 6 semanas de intervenção. E essa intervenção foi o quê? Musculação mais a suplementação. 6 semanas dá 1 mês e meio. E aí, na verdade, não foi uma sessão de musculação com vários exercícios. Eles treinaram leg press, né? Faziam leg press. Faziam 2 a 3 vezes por semana de leg press, 4 séries de 10 repetições, com 70% RM, que é uma carga de moderada para alta, com 1 minuto de intervalo entre as séries. E aí vamos para os resultados. Se for para a gente resumir aqui e terminar o vídeo, eu posso dizer para você o seguinte: não houve diferenças significativas nos ganhos de massa muscular na coxa, massa magra, força muscular e perda de gordura para os dois grupos. Houve melhoras na força, na massa magra, na massa muscular da coxa e perda de gordura significativa e semelhante entre os grupos. Inclusive as alterações em vários hormônios anabólicos, né, aumentos nesses hormônios anabólicos, diminuição em hormônios catabólicos, como por exemplo o cortisol, e aumentos em fatores de crescimento como o IGF-1, aconteceram também de maneira significativa e semelhantes entre os grupos. Ou seja, se for para a gente encerrar o vídeo aqui, eu posso dizer o seguinte para você: a mensagem principal, que tanto faz se tu vai tomar o whey protein mais a vitamina D antes de dormir ou logo após acordar, que os resultados em relação à composição corporal, né, força muscular e alterações hormonais vão ser significativas e semelhantes. Tanto faz se tu vai tomar antes de dormir ou depois de acordar. Mas como as pessoas se apegam muito a diferença, se a gente for se apegar a diferenças numéricas, é evidente que alguém saiu na vantagem em algum parâmetro específico. Então vamos lá. O que é que a gente pode falar do grupo que tomou o suplemento antes de dormir? O pessoal que tomou de noite, né? O whey protein mais vitamina D. E se você está se perguntando qual o efeito da vitamina D nos ganhos de massa muscular, eu vou falar no final do vídeo, tá? Então vamos lá. O pessoal que tomou o suplemento whey protein mais a vitamina D antes de dormir tendeu a ganhar mais massa magra, hipertrofia da coxa, perder mais gordura, aumentar mais o IGF-1. IGF-1 significa fator de crescimento semelhante à insulina. Ele não é bem um hormônio, ele é um fator de crescimento. O que acontece? Deixa eu dar uma paradinha aqui na apresentação dos resultados para te falar o que é o IGF-1. O IGF-1, ele é um fator de crescimento secretado por 2 órgãos. Primeiro, o fígado. Segundo, os músculos. O fígado, ele secreta uma quantidade significativa de IGF-1.
e ele colabora para a hipertrofia muscular. Ele é um fator de crescimento importante para a hipertrofia muscular. Só que quando o fígado libera ele, libera numa quantidade bem significativa, o fígado joga esse IGF-1 para a corrente sanguínea. Só que quando esse IGF-1 chega na corrente sanguínea, ele entra em contato com algumas substâncias que fazem com que ele perca esse poder anabólico dele, perca muito poder anabólico, de forma que quando ele chega lá nos músculos, o poder anabólico do IGF-1 está menor. Então, o IGF-1 secretado pelo fígado não é tão poderoso para a hipertrofia muscular, mas o IGF-1 secretado pelo músculo esquelético, pelos músculos, né, que geram movimento, e esse IGF-1 é secretado quando você faz exercício físico. Quando o teu músculo libera IGF-1, ele libera uma quantidade pequena. Só que ele não cai direto na corrente sanguínea. O músculo libera ele e ele já cai ali dentro do músculo. Então, embora o músculo libere numa quantidade menor, como ele já está ali dentro do músculo, ele não perde o poder anabólico dele, porque ele não entra em contato com a corrente sanguínea e por isso não entra em contato com substâncias que fazem com que ele perca esse poder anabólico. Portanto, embora o músculo libere menos, esse IGF-1 secretado pelo músculo tem um poder anabólico maior. Então, o IGF-1 é um fator de crescimento importante para a hipertrofia muscular. E eles viram que o pessoal que suplementou o whey protein mais vitamina D antes de dormir tendeu a liberar mais IGF-1 e tendeu, inclusive, a diminuir mais o cortisol, que é um hormônio catabólico, que colabora para você perder massa muscular. Quando você tem um nível mais elevado de cortisol no sangue, isso significa que você está sendo submetido a um estresse ou agudo ou crônico. Isso não é interessante para os ganhos de massa muscular. Então, o pessoal que tomou whey protein mais vitamina D antes de dormir tendeu a melhorar mais a massa magra, aumentar mais a hipertrofia da coxa, diminuir mais gordura, aumentar mais IGF-1 e diminuir mais o cortisol. No entanto, o grupo que tomou o whey protein mais vitamina D após acordar, ou seja, dormiu 8 horas lá em jejum, acordou e foi suplementar o whey protein mais vitamina D, tendeu a aumentar mais a massa magra, ou melhor, tendeu a diminuir mais a massa gorda das pernas e dos braços, tá? Ou seja, perdeu mais gordura corporal dos braços e das pernas. No entanto, quando a gente fala na força muscular, na irisina, no caso aqui, força muscular das pernas, tá? Força muscular dos membros inferiores, medido pelo leg press, tá? Quando a gente fala na força muscular, na irisina, a irisina ele é um hormônio secretado pelo tecido adiposo e que tem várias funções. Uma das funções da irisina é também colaborar nos ganhos de massa muscular. A irisina ela também tem potencial anabólico. Então, quando a gente fala em força muscular, irisina, níveis sanguíneos de testosterona e quedas na miostatina, não teve diferenças entre você suplementar o whey protein mais vitamina D antes de dormir ou após acordar. Ou seja, os dois grupos, tanto que suplementaram o whey protein mais vitamina D antes de dormir, quanto que suplementaram o whey protein mais vitamina D logo após acordar, ganharam de forma significativa e semelhante força muscular, aumentaram mais os níveis de irisina e de testosterona e diminuíram de forma significativa e semelhante os níveis de miostatina. Vamos comentar, eu já comentei sobre a irisina. A irisina ela é secretada pelo tecido adiposo e ela participa, ela tem várias funções e uma delas é uma participação importante na hipertrofia muscular. A testosterona tem um ponto aí. Muita gente acha que os níveis sanguíneos maiores de testosterona é um forte indicativo de hipertrofia muscular e não é bem assim que acontece não. Na verdade, níveis mais aumentados de testosterona no sangue não querem dizer muita coisa em relação à hipertrofia, porque o que importa para a hipertrofia não é necessariamente os níveis sanguíneos de testosterona, mas a quantidade de receptores androgênicos que você tem no músculo. Então funciona, os receptores androgênicos são os receptores em que a testosterona vai se ligar no músculo e fazer o seu papel, que é o papel anabólico. Então é mais ou menos assim. Não adianta tu ter um nível muito alto de testosterona se tu tem pouco receptor androgênico no músculo. Então tu tem muita testosterona, mas essa testosterona toda não consegue se ligar tanto no teu músculo. Logo, ela não tem muito poder anabólico, ela não consegue fazer o poder anabólico dela porque você tem pouco receptor androgênico. Então, os dois grupos de intervenções aumentou a testosterona? Sim. Isso é um indicativo de hipertrofia? Não necessariamente. Se a gente for considerar só a testosterona, não é um bom indicador não, tá? Mas os dois grupos aumentaram a testosterona. E os dois grupos diminuíram de forma significativa e semelhante
os níveis de miostatina. A miostatina, ela é uma proteína secretada pelo teu músculo, e a função dela é regular negativamente a massa muscular. Ou seja, ela faz com que você perca massa muscular ou ela dificulta os ganhos de massa muscular. Quando você expressa muito miostatina, você começa a ter muita dificuldade de ganhar massa muscular. Algumas situações fazem com que você expresse muito miostatina. Por exemplo, durante o envelhecimento, principalmente se esse envelhecimento for acompanhado de sedentarismo, durante o câncer, o HIV, quando você fratura um membro e você engessa aquele membro, você expressa muita miostatina naquele membro que está engessado. E algumas pessoas, quando você compara diferentes populações, algumas pessoas elas expressam mais miostatina do que outras. Por exemplo, se uma pessoa não tiver uma expressão muito alta de miostatina, essa pessoa ela tem mais facilidade para ganhar massa muscular. É típico aquela pessoa que entra na academia, faz qualquer tipo de treinamento e já consegue ganhar de uma forma muito significativa massa muscular, tem mais facilidade para ganhar massa muscular. E o que esse estudo verificou é que os dois grupos de suplementação diminuíram a expressão da miostatina, diminuíram de forma significativa e semelhante. Agora vamos para a vitamina D. Inclusive, os níveis de vitamina D nos dois grupos aumentaram significativamente. Claro, eles estavam suplementando vitamina D também. E esse aumento ele tendeu a ser maior no grupo que suplementou o whey protein mais vitamina D logo após acordar, ou seja, durante o dia. Você deve estar se perguntando qual é o papel que a vitamina D tem nos ganhos de massa muscular. Bem, a vitamina D ela participa de uma forma muito importante na síntese proteica muscular, na síntese proteica, né? O que é importante, é um pré-requisito para os ganhos de massa muscular. E a vitamina D ela modula indiretamente hormônios anabólicos como testosterona e um fator de crescimento que é o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Então a vitamina D ela aumenta a síntese proteica e ela modula indiretamente os níveis de testosterona e IGF-1 que tem poder anabólico. E isso acontece, essa modulação na testosterona e no IGF-1 acontece principalmente em pessoas que têm deficiência de vitamina D, que foi o que aconteceu nesse estudo. Esses indivíduos que participaram desse estudo, no momento do estudo eles estavam com deficiência de vitamina D, porque esse estudo foi conduzido durante o inverno lá na China, onde as pessoas ficavam mais reclusas em casa, quando saíam para a rua, geralmente saíam bem agasalhadas, então elas não se expunham muito ao sol, por isso elas estavam com deficiência de vitamina D. Esse estudo tem algumas limitações? É evidente que sim, assim como todos os estudos. Qual a principal limitação desse estudo? Veja, nós não sabemos como essas suplementações aconteceram de maneira misturada, né? Ou seja, whey protein mais vitamina D, nós não sabemos, por exemplo, se esse efeito anabólico foi proveniente do whey protein ou foi proveniente da vitamina D. Então, o que é que faltava nesse estudo? Por exemplo, um grupo que suplementava só whey protein e um grupo que suplementava só vitamina D. Nós não sabemos dizer certamente se esse ganho de massa muscular, se esse ganho de força, se essa perda de gordura, se essas alterações hormonais foram provenientes da suplementação do whey protein, só da suplementação do whey protein, ou só da suplementação da vitamina D, ou uma junção das duas coisas, né? Então faltou um grupo aí só de whey protein ou um grupo só de vitamina D. Enfim, para encerrar esse vídeo, se você me perguntar qual o melhor momento para suplementar o whey protein mais vitamina D, se for o teu caso, principalmente se você estiver com deficiência de vitamina D, qual o melhor momento para suplementar, para fazer essas suplementações, se antes de dormir ou após acordar? A resposta é tanto faz. Você vai ter alterações significativas na massa muscular, na força, na perda de gordura e alterações em hormônios anabólicos, no caso aumento nos níveis de alguns hormônios anabólicos, diminuição nos níveis de alguns hormônios catabólicos e aumentos em alguns fatores de crescimento que têm poder anabólico, claro, né? E essas alterações, além de serem significativas, vão ser semelhantes, ou seja, tanto faz se tu vai suplementar antes de dormir ou logo após acordar. As diferenças vão ser muito pequenas, elas não são significativas, logo elas são muito semelhantes, então não se apegue a detalhes, tanto faz se você vai suplementar antes de dormir ou após acordar. O importante é que você treine e treine da maneira adequada e faça uso da suplementação caso haja necessidade, ok? Eu espero ter contribuído, um abraço a todos, até mais.